Esse material foi muito produtivo para os meus alunos particulares, e então eu resolvi trazer aqui para o canal. Tenho certeza que vai ser produtivo para você também acompanhar aqui essa leitura guiada. Eu vou ler juntamente com você esse texto em inglês e vou fazer alguns comentários em relação à pronúncia, estrutura, gramática em geral, e vai ter muito a contribuir com o seu inglês. O nome desse texto é Chicken Little. E existe até um filme de animação, né, com esse nome, Chicken Little, que é o nome de um galinho, né? A história começa assim, ó. Let me tell you a story about a chicken. His name is Chicken Little. He lives in a normal little chicken house in a normal little town. E tá dizendo assim, ó. Deixa eu te contar uma história. Olha só que frase pronta útil. Um fato curioso é que o inglês, especificamente, é composto por 48% de frases prontas, basicamente. Ou seja, são palavras que estão juntas com muita frequência. Então, se você conhece a frase pronta, a frase inteira ali, você entende um pedação do que a pessoa está falando. E aí vem minha primeira sugestão. Não aprenda palavras soltas, tá? Veja sempre palavras em contexto, principalmente se fizer parte de uma história, tá? Porque nosso cérebro é basicamente feito para entender coisas que estão em histórias. A gente lembra muito mais, tanto que esse material foi bem efetivo para vários alunos meus, justamente por causa disso. Então, let me, por exemplo, um padrão que você vai encontrar bastante, let me, que é deixe-me. Vou ter que colocar alguns exemplos aqui, ó. Nós temos let me see, deixe-me ver. Let me check, deixe-me checar, let me check. Ou let me, né? Na verdade a pessoa fala bem rápido, né? Let me. Então, let me think. Geralmente as pessoas escrevem nas redes sociais assim, ó, let me. Porque é como ela soa, sabe? Essa expressão let me, que é deixa-me, ou deixa eu, né? Let me. Tell, né? O verbo contar, dizer, falar. Então, deixa eu te falar, deixa eu te contar, deixa eu te dizer uma história. Sobre uma galinha. About a chicken. Perceba que eu emendei aqui, né? About a chicken. His name is Chicken Little. Possessivo em inglês vem sempre antes. Então eu falo meu nome, seu nome, dele nome, dela nome. Então por isso ficou his name, né? Dele nome. Dele nome é Chicken Little. Ele mora. E aí vem uma variação que você tem que estar preparado. A tradução, ela vai variar. Então, por exemplo, eu traduzi he lives como ele mora. Outras pessoas podem traduzir como ele vive. E tudo bem, a mensagem é a mesma, né? Tá certa a tradução. Tá? Você pode até fazer um teste, né? Pega um filme dublado em português e coloca a legenda em português. Você vai ver que a legenda tá falando uma coisa e o áudio tá falando outra. Porque são duas pessoas diferentes que fizeram a tradução. E quando a pessoa traduz, ela acaba colocando ali o ponto de vista dela, né? O jeito que ela interpretou, tá? Então, se a sua função for traduzir alguma coisa para o português ou do português para o inglês, é inevitável falar do seu jeito, né? Você vai escolher, a escolha de palavras é sua, tá bom? Mas para entender o idioma, você não vai ter essa preocupação, né? Você vai entender a mensagem, tipo live, você já sabe o que é. I live in Brazil, né? Eu live no Brasil. A tradução é indiferente aqui, né? Se eu falar morar, viver. Então, ele vive em uma, ou posso traduzir também como numa, em um. Olha só. Casa de galinha. Little para colocar no diminutivo, então fica tipo casinha de galinha. Normal. Tudo isso vem antes da palavra casa. E é importante você saber disso. A cabeça de quem fala inglês funciona assim. A pessoa fala as características primeiro, para depois falar o objeto, né? Eu posso falar assim, ó. Eu moro numa grande e moderna e bela e populosa cidade. Só no final que você soube que eu ia falar cidade. Talvez pelo contexto, você acaba adivinhando, né? É o que a pessoa vai falar. Caso não, você fica sabendo do que a pessoa tá falando só no final. Então você primeiro ouve todas as características. Então aqui é uma casa de galinha, né? Uma casinha de galinha normal. Em uma, de novo, né? Em uma, num ou numa. Cidadezinha normal. Olha só, town é cidade. Tem a palavra city, né? City também é cidade. Só que quem fala town já tá se referindo a uma cidade que não é uma capital, sabe? Uma cidade um pouco menor. E aí, little town já fica cidadezinha, bem diminutivo mesmo. Então, uma cidadezinha normal, normal little town. E a história continua assim, ó.
Chicken Little. Aí, aproveitando a little, tem gente que fala little. Né? Na Europa se fala mais little do que little. E a mesma coisa, tá? Sotaque, olha, é inevitável. Sotaque tem muitas variações. Você já sabe bem como que é o Brasil, né? Pessoas do sul falam muito diferente do que pessoas do norte, e vice-versa. Então, você precisa entender todos, tá? Se a pessoa fala porta, ou porta, você vai entender a mesma mensagem. Então, para com essa preocupação. Você vai, claro, escolher um jeito preferido seu de falar. Você vai escolher um deles, claro, o que soa melhor pra você, o que você se identifica mais. Porém, não tem dessa de julgar, sabe? Tipo, eu não gosto de ouvir esse sotaque. Não, é como uma pessoa vir pro Brasil não gostar de sotaque de nordestino. A pessoa no Brasil inteiro tem nordestino, né? Espalhado por aí. Então, você tem que se acostumar com sotaques diferentes. Isso é muito normal. Então, Chicken Little is neither tall nor short. He's neither fat nor thin. He's neither smart nor stupid. He's a completely normal chicken. Olha só, o Chicken Little, ele é nem isso daqui, nem isso daqui. Então, quando eu falo neither e depois falo nor, eu tô dizendo que não é nem aquilo outro. Se tivesse uma terceira coisa, uma terceira característica que eu quisesse mencionar dele aqui, do Chicken Little, eu diria nor de novo, tá? Então vamos supor que eu não quero nem banana, nem maçã, nem abacaxi. Aí eu falo, I want. E a frase começa positiva, né? Porque neither é negativo. Então, I want neither apple, nor bananas, nor pineapple, nor avocado, nor... Vai seguindo a lista, né? Se tiver mais. Então aqui ele é nem alto, nem baixo. Ele é nem gordo, nem magro. Tem outro jeito de falar magro em inglês que é skinny. Skinny. Ele é nem inteligente e nem burro. Stupid é um falso cognato, porque se eu chamo alguém de estúpido em português, eu quero dizer que a pessoa é agressiva, né? Ou grossa e tal. Mas em inglês eu quero dizer que a pessoa não é inteligente. Então é o sinônimo da palavra dumb. Os dois são insultos, né? Não são coisas legais de chamar uma pessoa, mas stupid acaba sendo um pouquinho mais pesado, sabe? Um pouquinho mais xingamento mesmo. Então, dumb é o mesmo que stupid. Então, ele é uma completamente normal galinha. Olha como que soa isso pro português, né? Soa estranho, é invertido. E é assim que funciona a cabeça de quem fala inglês. Então vai ficar completamente normal, galinha. Se eu quiser falar que hoje é um dia completamente normal, eu falo que hoje é um completamente normal dia, né? O objeto fica lá no final. Primeiro você fala as características, ok? E aí você nota que grande parte desses pedaços de frases, que inclusive tem um nome pra isso, tá? A gente chama de chunk, assim, ó. Chunk. Esses chunks of language, um nome mais completo pra isso, esses pedaços de frase, sabe? Esses pedaços de frase pronta, são muito úteis para você usar como se fosse um template. Porque se você quer falar alguma coisa no seu dia a dia, você já sabe que você vai falar neither e o nor para falar nem e nem. Você já sabe que completamente normal é completely normal. Tá vendo? Você não tem palavras soltas aqui, você tem estruturas prontas para você usar, né? Se você quiser falar deixe-me ir, você vai falar let me go, por exemplo. Você já vai usar esse template e vai aplicar na sua frase, nas suas situações, certo? E lembrando, você usa também para entender, né? Não é só para falar. Então, se alguém falar let me, alguma outra coisa, você já vai ligar com isso que você aprendeu, né? Do let me. Por isso que é tão eficaz você aprender expressões prontas, né? Pedaços de frases, esses chunks de frases prontos. São uma mão na roda, tá? Tanto para entender quanto para falar. E a história continua falando assim: One completely normal morning, Chicken Little is eating his breakfast in the kitchen. He likes toast with butter and coffee with cream. Então, uma completamente normal manhã, lembrando que você vai passar a pensar assim, né? Vai falar a característica primeiro, então numa manhã completamente normal, o Chicken Little está comendo o seu café da manhã. Aí você percebe que não precisa enfeitar muito, né? Tipo, nossa, eu queria falar tomar café da manhã, né? Quero falar aquele verbo tomar, mas em inglês você não vai falar tomar. Você vai falar eat ou você vai falar have. Que have pode passar uma mensagem de comer ou beber também.
Mas não precisa enfeitar muito, olha só. Comer o café da manhã, comer o almoço, comer o jantar são formas muito comuns de se falar em inglês. Então, você tá não só simplificando, mas também falando igual eles. Ou seja, vai ser mais fácil entender você, né? Se você fala mais igual os falantes de inglês, usando as mesmas palavras que eles. E aí, você vê que ele está na cozinha, in the kitchen. Ele gosta de... Olha uma coisa interessante aqui, ó. Like tá com S, né? A gente faz isso quando fala dele ou dela. É a única coisa que você se preocupa de conjugar em inglês no presente. Ah, mas e se eu esquecer de falar o S? Porque parece frescura isso, né? E se eu esquecer? Vai soar como? Vai soar assim, ó. Ele gostou de torrada. É grave isso? Bom, depende de você. Tem gente que não tá nem aí. Tem gente que pensa assim, se eu soar desse jeito, não tem problema. A pessoa entendeu a mensagem, né? Ela sabe o que eu quis dizer. Tô nem aí. Continua a conversa. Agora, outras pessoas já querem ser mais precisas, porque ou tá usando no trabalho, ou só fala de assuntos mais sérios, assim, em inglês, que não pode ter mal entendido. Então, é critério seu. Errar a conjugação é grave. Vai de você, tá? Então, ele gosta de torrada com manteiga, with butter, aqui, e café com creme, né? Coffee with cream. He is reading on the internet. He sees a terrifying story with a terrifying headline. It says, "The sky is falling." Então, ele está lendo na internet. Perceba aqui um padrão, ó. Ele está, né? Depois com ing ficou lendo. Olha outro aqui, ó. Está, depois comendo. Ó, o ing no final ali, tá? Então, esse ing, a gente chama de gerúndio, né? Mais. Is. Quais são os outros, ó? Are. Vou colocar na lista aqui, ó. Is, are, am, was, were, been. Se tiver algum formato, lembrando que isso aqui são os formatos do verbo to be, tá? Se tiver alguma dessas palavras e em seguida tem uma palavra com ing, saiba que é ando, endo ou indo, a tradução, tá? Caso a sua preocupação for traduzir. Okay? Se não for, beleza, você já sabe que é algo contínuo, algo que está acontecendo, né? A pessoa está fazendo aquilo naquele momento, certo? Então, ele está lendo na internet e ele vê, he sees, ó, de novo a letra S, né? Porque tá falando dele, ele vê. Então, ele vê uma aterrorizante história. A característica, né? O adjetivo vem antes. Então, uma história aterrorizante. Com um headline aterrorizante. E aí, headline pode ser manchete, no caso a gente tá falando de notícia, né? Uma manchete. Serve para falar título, serve para falar cabeçalho, né? Porque head é cabeça, line é linha, então serve para falar cabeçalho. Então depende do contexto que você tá falando. Assim como a gente viu ali em cima, já falei agora há pouco, a tradução varia. Então depende do contexto. Aqui soa melhor falar manchete. Mas se você não estiver preocupado em traduzir, se você estiver conversando em inglês, né, resolvendo algum problema, alguma coisa em inglês, você não vai pensar nisso, né? Você só vai encaixar para aquele assunto, tipo, tá, eu tô lendo uma notícia, o que tá escrito no topo lá é o headline, né? Não precisa nem pensar em português. Então, ela diz, ela quem? A headline, né? It serve para ele ou ela, quando não se trata de pessoas. Então, ela diz, o céu está caindo. The sky is falling. Note que sky não tem i no começo, tá? Então, ao invés de sky, como a gente costuma fazer em português, na verdade é sky, começa com som de S, né? Sky. E essa palavra aqui, ó, o the, ele não tem ênfase, tá? A ênfase é a palavra que vem em seguida. Um outro exemplo, o Brasil é grande. A palavra o foi tão rápida que eu acabei falando o, né? Tipo, o Brasil. O Brasil é grande, porque Brasil é a ênfase ali, é o objeto, a pessoa, né? O sujeito ali. Então, a mesma coisa que the sky is falling. Sky é a ênfase. Então, o the é rápido, né? Então, the sky is falling. Você nunca vai ouvir alguém dando tanta ênfase aqui pro the. A não ser, é claro, que a pessoa queira colocar uma ênfase no the de propósito. Caso contrário, naturalmente, sempre o the é mais fraco, a palavra da frente que soa com mais ênfase. He's so scared that he drops his toast into his coffee. Plop. Então ele tá tão assustado, so scared, que ele derruba. Ó, o S de novo ali, né? Drops a torrada dele dentro do café dele. Então, de novo, ó. Dele torrada, dele café. Igual a gente viu lá em cima, né? A gente falou
dele, nome, né? Quando a gente falou his name is Chicken Little, né? Então a gente fala o possessivo antes. E esse tom de fala aqui é muito comum a gente falar em português. Então ele tá tão alguma coisa que a outra situação acontece. Por exemplo, imagina que você fala assim: eu tô tão cansado que eu vou dormir agora, né? I'm so tired that... Tá vendo que é como se fosse um template? Você troca as palavras, né? Você aprende um certo padrão aqui e aí você troca as palavras para montar as suas frases. E como eu falei agora há pouco, não é só para falar, não é só para montar as suas frases, é para entender também. Então se você se familiariza com isso aqui, você já vai entender melhor frases parecidas com essa, né? Então olha, tá tão isso aqui que essa outra situação vai acontecer. O resto é como se fosse complementos de um template. Bom, agora eu vou pedir uma coisa pra você. Eu vou interromper essa história aqui, nessa parte, e eu vou pedir sua ajuda. Se você gostou, você quer ver uma parte 2, você acha que funciona esse tipo de aula aqui no canal, escreve nos comentários, que aí eu sei que vale a pena continuar fazendo vídeos assim, tá bom? Eu posto uma parte 2, parte 3, porque rende bastante. É um texto pequeno, de poucas páginas aqui, poucos parágrafos, na verdade, rende bastante, dá pra aprender muita coisa, tá? Obrigado por assistir essa aula, e até logo.